Primeiro, qual é os maiores bloqueios na alma? Pergunta. E a segunda pergunta tem a ver com isso. Quando você começou o ministério pastoreando, você tinha esses bloqueios? Muitos. Crenças limitantes, aí já gera religiosidade. Crença limitante é religiosidade. Religiosidade. Você tem discernimento. Discernimento que é e o que não é, o que pode e o que não pode. Discernimento. Mágoa, pastor. Rancor. Tem uma outra situação também. Tem muita gente que está, como diz o John Dewey, né, a isca de Satanás. Ele está magoado com o próprio Deus. Com Deus? Está magoado. Só que ele não aceita que ele está magoado com Deus. Ele está ferido com Deus. Porque ele criou uma expectativa. A expectativa é uma coisa terrível, cara. Mas também não dá para viver sem expectativa. Tem que dosar. Porque, querendo ou não, você cria expectativa nas pessoas. Só se você estiver morto, que nem Jesus, você não criar expectativa em ninguém e saber que o homem é falho mesmo, vai errar com você, e na hora que ele errar, não vai nem te ferir. Não. Aí é um nível de maturidade, Jesus. Mas eu acho que com o homem é fácil, mas e com Deus? Porque a pessoa, vamos supor, você precisa entender a promessa de Deus também. Tem gente que não entende a promessa de Deus. Já viu para analisar isso? É uma promessa. Tem que entender essa promessa. Se você não entender essa promessa, você vai ficar dando... Passa anos e anos e anos e anos, vai, mas a promessa não se cumpriu, mas você entendeu a promessa de Deus? Vou dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa recebe uma profetada, uma profecia, só que na realidade é uma profetada. Às vezes Deus tem uma obra de salvação, não para usar. Só que a pessoa quer que Deus usa. Ela vai guerrear a vida toda para Deus usar tal pessoa. Vou dar um exemplo. Às vezes um marido só veio para a igreja, já veio casado, já tem uma história. E o marido não quer converter. E não vai. Não quer, não vai, não acontece. E Deus faz uma promessa, tá? Eu vou salvar. Aí a mulher vira missionária, vira pastora e vira isso e quer que o homem segue ela e quer. E às vezes a pessoa não tem um chamado. E Deus fala, não, filho, ele não tem um chamado. Eu vou salvar. Aí fica frustrada com Deus. Aí a pessoa começa a ser o quê? Uma pessoa amargurada. Gera mágoa no coração da pessoa. E ela não desfruta de ver os outros ministérios crescendo. E pastor? Isso é muito sério. Porque aí, pastor, vai gerar o quê? O prisma da alma. Lembra que você fala? A mente, ela só enxerga o que ela quer enxergar. Mas eu conheci, voltando nesse ponto, é muito importante, decepcionado com Deus, de uma mãe que perdeu o filho. E até se afastou da igreja. Ela se decepcionou com Deus no sentido, por que Deus deixou? Entra nesse assunto aí forte. Então, irmãos, né, se muito calvinista ouvir isso aqui, herege! Tô nem é isso, você acha que eu sou herege? Vocês também são? Eu não falo. Então, enfim. Deus, ele é Senhor. Ele é Senhor. Mas só que Deus não é um robô. Deus não é um robô. Sabe? É que assim, né? É difícil a gente aceitar a vontade de Deus quando a vontade de Deus não é a nossa. E a gente quer explicação para tudo. A nossa alma quer explicação para se sentir confortável. Então é bom você repetir isso aí. A nossa alma quer explicação de tudo para se sentir confortável, pastor. E explicar. Deus, me explica isso. Já parou para ver quanta gente quer saber? Por que está acontecendo isso? Eu quero saber. E Deus silêncio. Tá, quieto. Por quê? Porque nem tudo Deus vai te explicar. Você vai entender lá na frente. Jesus fala assim, o que eu falo agora vocês não entendem. O que eu faço agora, o que eu faço agora vocês não entendem. Mas depois entenderão. Porque nessa chamada de Deus para a tua vida, exige uma coisa. Fé. Fé é confiança. Mesmo quando o barco está indo a pique, você tem que confiar. Mesmo quando o avião está caindo, você tem que confiar. Essa história não é uma história que Deus vai te explicar todas as coisas. Mas você vai ter que confiar nele e saber que ele está em todas as coisas. Em conseguir enxergar graça e misericórdia em todas as coisas é um desafio. Isso é fé. Fé. A mãe perdeu o filho. Às vezes ela tinha uma expectativa. Às vezes ela até tinha uma promessa. E o filho ouviu a voz de Deus, mas não quis. O que pode fazer? Deus, gente, Deus é muito complicado, porque às vezes a gente acha que Deus está esmolando as coisas da gente e não tá, irmão. Deus é Senhor. Ele não precisa de nada para ser o que ele é. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Isso é profundo. Essa palavra que ele fala para Moisés tem um fundamento. Eu sou o que sou. Por quê?
Porque ele é o que é, sem ter nada ao redor dele, ele é. Sem ter anjo adorando ele, ele é. Sem ter alguém dizendo que ele é Deus, ele é. Sem ter alguém dizendo que ele é poderoso, ele é. Ele é. A gente é o que é porque a gente tem circunstâncias ao nosso redor que dizem que nós somos. Eu sou pai porque eu tenho 2 filhos. Eu sou marido porque eu sou casado. Tenho uma esposa. Agora, se eu não tenho filho e não tenho esposa, eu não sou casado e não sou pai. Ou seja, o que eu sou é mediante as situações que estão ao meu redor. Agora, Deus é o que é sem situação alguma. Isso a gente tem que saber muito disso. Porque isso muda até a adoração, né? Muda até o relacionamento com Deus. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.